Olá, meu amor. Se você já foi desrespeitada ou se sente invisível, essa história é pra você. Eu preciso que você clique em todos os botões que estão na tela. Clica no like, na inscrição e no sininho agora. Quando a gente se junta, a gente não aceita mais ser invisível. Vem ouvir essa história. Dignidade não se negocia. Ela jogou a caixa de costura da minha mãe no lixo, dentro de um saco plástico preto, bem na minha frente. Aos 67 anos, depois de 40 como enfermeira, senti um cansaço nos ossos que plantão nenhum jamais me deu. Pelo amor de Deus, dona Elza, para com essa mania de pobre, isso atrai miséria. Meu sangue gelou, as mãos tremiam, mas não emiti um único som. Naquele silêncio, uma decisão nasceu. Ela iria me pagar por cada memória. Mal sabia que aquela caixa selaria seu destino. Mas tudo começou um ano antes. Você já se sentiu desrespeitada na sua própria casa? É uma dor que corta a alma. Se essa injustiça te revolta, deixe uma curtida para mostrar que estamos juntas. Meu nome é Elza Maria Gonçalves Ribeiro. Tenho 67 anos e sou enfermeira aposentada. Foram exatos 40 anos de serviço dedicados ao Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, e desses, 25 foram passados no silêncio sagrado da UTI neonatal. Minhas mãos, que hoje tremem um pouco, já salvaram vidas que pesavam menos de 1 quilo. Minha autoridade não vem de um diploma pendurado na parede, mas das mais de 2 décadas decifrando o choro mudo de um prematuro, ajustando a dosagem de um medicamento em miligramas e ensinando mães a terem esperança. Ao longo da minha carreira, recebi por 3 vezes o prêmio de Enfermeira Padrão do Ano, e guardo com orgulho meu certificado de mérito por serviços prestados à neonatologia, que me foi entregue em 2010. Não senti raiva, não senti tristeza, o que senti foi uma clareza fria, cortante, como a lâmina de um bisturi. O príncipe por quem eu vendi o carro do pai. O filho para quem eu comprei o notebook em 12 vezes enquanto a goteira caía na minha cozinha. O homem por quem eu chorei sozinha comendo um bolo de aniversário. Aquele homem tinha acabado de concordar em me roubar e me descartar como se eu fosse um móvel velho. O som dos passos dele subindo a escada me trouxe de volta. O clique da porta do quarto se fechando. E então, o silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros. Não era paz, era um vácuo. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio da cozinha, um som que eu nunca notava. Podia ouvir um grilo cantando lá fora, no quintal que Roberto construiu. O silêncio durou talvez 5 minutos no relógio, mas dentro de mim, durou uma vida inteira. Naquele silêncio, a Elza boazinha, a mãe resignada que engolia o choro para não causar problemas, deu seu último suspiro e morreu. Ela morreu ali, na cozinha da casa que seu marido construiu, segurando um copo de água. E no vácuo que ela deixou, outra coisa nasceu. A enfermeira da UTI neonatal, a mulher que passava 40 anos observando monitores, registrando cada detalhe, esperando o momento exato para agir, essa mulher abriu os olhos. Mas, meu maior sacrifício não foi feito sob as luzes fluorescentes de um hospital. Foi feito aqui, dentro destas paredes. Adiei o conserto do telhado da minha casa por mais de 1 ano, quando Ricardo, aos 19, precisou de um computador para a faculdade. Enquanto baldes aparavam as goteiras na cozinha, meu filho tinha o melhor notebook da turma. Aos 22 anos dele, vendi o Fiat Uno 98 que foi do meu falecido marido, o único bem material que ainda tinha o cheiro dele, para pagar a festa de formatura que ele tanto sonhava. Passei a andar de ônibus, enfrentando a madrugada para chegar aos plantões. Fiz tudo isso porque, no seu aniversário de 15 anos, quando só pude lhe dar um bife à parmegiana e um bolo simples de padaria, vi a decepção em seus olhos e jurei para mim mesma que nunca mais deixaria meu filho sentir que lhe faltava algo. E é essa mulher, a profissional premiada, a mãe que se anulou, que está agora parada no meio da sala, olhando para a lata de lixo onde a caixa de costura da minha mãe foi jogada. A mulher que dedicou uma vida inteira ao cuidado e ao sacrifício, acabou de ouvir que suas memórias e seu jeito de ser são mania de pobre, que atrai miséria. A minha bondade não tinha desaparecido, mas agora ela tinha endereço certo. Minha paciência não tinha acabado.
ela apenas tinha se tornado estratégica. Eu não era mais uma vítima na minha própria casa. Eu era uma estrategista no meu campo de batalha. Eles não iriam me colocar num asilo. Eu iria colocar cada um deles em seu devido lugar. Caminhei em silêncio até o meu quarto. Minhas mãos, antes trêmulas de cansaço, estavam firmes. Abri a gaveta da minha cômoda e peguei minha antiga agenda de telefones, com a capa de couro já gasta. Folheei as páginas até a letra S. Lá estava. Sônia Pereira. Minha amiga de uma vida. A gerente de banco aposentada que sempre me disse para ser mais dura. A única pessoa no mundo que sabia do dinheiro de Roberto. Peguei meu celular simples. Meus dedos discaram os números sem hesitação. Cada dígito, uma martelada no caixão da antiga Elsa. O telefone chamou uma vez. 2. No terceiro toque, a voz dela, rouca de sono mas instantaneamente alerta, atendeu. Alô? Sônia, sou eu, Elsa. Houve uma pausa. Sônia me conhecia como ninguém. Ela conhecia a minha voz de alegria, de cansaço, de tristeza. Ela nunca tinha ouvido essa voz. Elsa, o que aconteceu? São quase 1 da manhã. Sua voz está diferente. A enfermeira que aprendeu a agir com precisão sob pressão, e a mãe que tudo suportou por amor agora se encontram dentro de mim, e eu sei que uma delas precisa assumir o controle. Quero saber de você que me escuta, qual dessas minhas características mais ressoa aí dentro? A dedicação de uma profissional ou o sacrifício de uma mãe? Eu sei que o trabalho honesto e o amor que nos leva a abrir mão de tudo por alguém são moedas de grande valor neste mundo. Por isso, me conte nos comentários qual é a sua profissão, ou a que você dedicou tantos anos da sua vida. Vamos nos conectar pela força do nosso trabalho. Mas a minha vida nem sempre foi esse silêncio amargo, essa casa cheia de memórias que tentam apagar. Houve um tempo em que cada canto deste sobrado no bairro Castelo respirava felicidade. Uma felicidade simples, construída com as próprias mãos do meu Roberto. Fecho os olhos e volto para lá, para um domingo de sol forte em Belo Horizonte. Estou na varanda dos fundos, o calor do piso de cimento subindo pelos meus pés descalços. O cheiro de carvão e de carne na brasa se mistura com o som de um pagode antigo que toca baixinho no rádio de pilha. Lembrei-me do dia em que a conheci há 30 anos, na administração do hospital. Eu, uma jovem enfermeira, e ela, já uma figura imponente atrás de sua mesa. Sônia resolveu um problema com o meu pagamento em 10 minutos, com uma eficiência que me assustou e me encantou. Ficamos amigas ali. Foi ela que me segurou no enterro de Roberto. Foi ela que me olhou nos olhos e disse: esse seguro de vida é seu e do Ricardo. Não conte para mais ninguém. Dinheiro atrai urubu. Ela sempre foi meu contraponto, minha dose de realidade. Sônia, eu disse, e minha voz saiu firme como aço. Eu preciso da sua ajuda. Preciso de um advogado, o melhor que você conhecer. Outro silêncio, mas desta vez, um silêncio de quem processa informações rapidamente. Eles fizeram alguma coisa, não fizeram? Ela perguntou sem rodeios. Eles planejam fazer, respondi, e eu vou estar pronta. Eles acham que eu sou uma velhinha boba com uma casa e uma aposentadoria. Eles não sabem com quem estão lidando. Pude quase ouvir o sorriso de Sônia do outro lado da linha. Essa é a minha Elsa, ela disse, a voz agora cheia de energia. Não se preocupe. Amanhã, às 9 da manhã, o Dr. Arantes vai te ligar. É o melhor em direito de família que eu conheço. Ricardo, com os seus 7 ou 8 anos, corre pelo quintal, tentando pegar uma bola que sempre escapa. Roberto está na churrasqueira, o suor brilhando em sua testa, mas com aquele sorriso fácil que desmontava qualquer preocupação minha. Ele me olha e pisca. Eu levo um copo de cerveja gelada para ele, a espuma quase transbordando. Ele pega o copo, mas antes de beber, segura minha mão. Essa casa é o nosso castelo, Elsa. E você é a minha rainha? Ele diz, com a voz rouca de quem está feliz de verdade. Eu rio e digo, deixa de ser bobo, Roberto, vai queimar a linguiça. Mas meu coração se enche de um calor que nem o sol daquele dia conseguia igualar. Era isso. Era a paz. Essa paz se quebrou numa terça-feira, 15 de março de 2008. O dia estava cinzento, com uma garoa fina e insistente que deixava tudo úmido e triste.
Eu estava terminando meu plantão no hospital quando o telefone da ala tocou. Era o colega de obra do Roberto. A voz dele tremia. Infarto fulminante. A palavra ecoou na minha cabeça, vazia, sem sentido. Não houve despedida. Minha última memória dele é daquela manhã. Ele me dando um beijo apressado na testa antes de sair, o cheiro de café ainda no seu hálito. E Elsa, até lá não diga uma palavra. Observe. Anote tudo. Datas, horários, palavras exatas. Seu prontuário começa agora. Desliguei o telefone e me senti mais leve do que em anos. O plano ainda não estava formado, mas a decisão, sim. A guerra tinha sido declarada sem que eles soubessem. E eu, a enfermeira que salvou a vida de tantos bebês frágeis, agora iria lutar para salvar a minha. Você já teve um momento assim? Um instante em que uma gota de água final não apenas transborda o copo, mas quebra a barragem inteira? É preciso uma coragem imensa para dizer basta e redesenhar o próprio futuro. Me conta aqui nos comentários. Qual foi o momento de virada na sua vida? O dia em que você decidiu que não aceitaria menos do que a sua dignidade. Naquela mesma noite, depois que o som dos passos dele subindo a escada se dissipou, eu não fui para a cama. Fui até o meu guarda-roupa, o mesmo que Roberto comprou quando nos casamos, de madeira embuia, pesado e sólido como ele era. No fundo da gaveta de lençóis, debaixo de uma pilha de fronhas que ainda tinha um cheiro suave do amaciante que eu gostava, estava uma pasta de plástico azul. Minhas mãos não tremiam. A enfermeira que um dia fui, acostumada a lidar com a vida e a morte com precisão, tinha assumido o comando. O funeral foi debaixo daquela mesma garoa fria. Amigos, família, os colegas da construção civil, com seus olhos vermelhos e mãos calejadas sem saber o que fazer. Ricardo, com apenas 10 anos, segurava minha mão. Pequeno demais para entender a dimensão daquele buraco que se abria sob nossos pés. Eu me sentia oca, uma casca. Depois de pagar todas as despesas, do caixão às flores, olhei o extrato da nossa conta conjunta. Sobraram exatos R$620. Foi ali que a mãe deu lugar definitivo à enfermeira de UTI. Minha vida se tornou uma sequência de plantões e sacrifícios silenciosos. O primeiro foi quando comecei a emendar plantões noturnos com os diurnos. Ricardo precisava de um bom curso de inglês, e eu paguei cada mensalidade com noites em claro, movida a café e ao sonho de um futuro que eu não tive. Ele nunca soube que enquanto ele aprendia o verbo to be, eu estava aprendendo a sobreviver com 3 horas de sono. O segundo sacrifício veio com as chuvas. O telhado da casa que o próprio Roberto construiu começou a ceder. Goteiras insistentes apareceram na cozinha. No mesmo mês, Ricardo, já na faculdade de análise de sistemas, precisava de um computador potente. Não pensei 2 vezes. Comprei o melhor notebook que encontrei, parcelado em 12 vezes que sangravam minha aposentadoria. Dentro da pasta, 2 envelopes. Um continha a apólice do seguro de vida de Roberto no valor de R$80 mil. O outro, os extratos anuais da aplicação no CDB do Banco do Brasil, que hoje somava R$175 mil. R$255 mil. Era o meu trunfo, o meu futuro. A minha dignidade em forma de papel. No dia seguinte, liguei para Sônia. Contei tudo, sem chorar, com a voz firme de quem relata um prontuário. Houve um silêncio do outro lado da linha, e então ela perguntou, com sua praticidade de gerente de banco aposentada. Elsa, me responda com sinceridade. Além da casa e da aposentadoria, você tem alguma coisa guardada? Qualquer coisa que o Roberto tenha deixado? Eu respirei fundo. Tenho, Sônia. Tenho R$255 mil que ninguém, nem mesmo o Ricardo, sabe que existe. O suspiro de alívio dela foi audível. Ah, minha amiga. Você não tem noção do que acabou de me dizer. Isso não é só dinheiro. Isso é poder. Isso é a sua alforria. Com isso, nós não vamos apenas nos defender. Nós vamos atacar. Naquele momento, uma força que eu não sentia há décadas percorreu meu corpo. Eu não era mais a viúva desamparada. Eu era uma mulher com recursos, com um plano. Por mais um ano, os baldes na cozinha foram minha decoração em dias de chuva. Ele nunca soube que cada trabalho que ele entregava na faculdade era feito às custas do teto que nos abrigava. O golpe mais duro foi vender o Fiat Uno 98, o xodó do Roberto.
Vendi para pagar a festa de formatura do meu filho. Entreguei as chaves para um estranho sentindo que estava vendendo a última parte viva do meu marido. Daquele dia em diante, passei a depender de ônibus, esperando no ponto escuro às 11 da noite depois de um plantão cansativo. Ricardo teve a festa dos seus sonhos, cercado de amigos. Ele nunca soube que a alegria dele me custou a segurança de voltar para casa. Mas a memória que mais me fere é a do seu aniversário de 15 anos. Ele sonhava com uma festa, com todos os amigos. Eu não tinha um centavo sobrando. Naquela noite, fiz seu prato favorito, bife à parmegiana, e comprei um bolo simples na padaria da esquina. Quando ele chegou da escola e viu a mesa modesta para nós dois, a decepção em seu rosto foi como uma faca. Ele mal tocou na comida e se trancou no quarto. Eu comi uma fatia de bolo sozinha na cozinha, chorando em silêncio para ele não ouvir. Eu era a dona do meu próprio destino. A primeira fase do plano começou naquela mesma tarde. Comprei um caderno de capa dura, daqueles de contabilidade, e uma caneta preta. A enfermeira da UTI neonatal sabia o valor da documentação precisa. Cada detalhe importa. E eu comecei a registrar. Por 15 de outubro, 8h15 da noite. Asterisco Vanessa jogou fora o resto do meu frango com quiabo, dizendo que o cheiro a enjoava. Falou para Ricardo na minha frente que precisávamos elevar o padrão da casa. Descoberta, ela não me vê como parte da família, mas como um empecilho para o estilo de vida que deseja. Emoção, frieza. O som da caneta no papel era a única coisa que eu sentia. Por 22 de outubro, 2h30 da tarde, asterisco. Ricardo me pediu R$300, 00 emprestados para pagar a fatura do cartão de crédito da Vanessa. Disse que era para o nosso futuro. Eu neguei pela primeira vez na vida. Falei que meu dinheiro da aposentadoria era para meus remédios. A decepção no rosto dele foi a mesma do menino de 15 anos que não ganhou a festa que queria. Descoberta. O amor dele por mim se tornou condicional, atrelado ao que eu posso fornecer. Emoção. Uma pontada de dor, rapidamente substituída pela certeza do meu caminho. Houve momentos em que quase fraquejei. Naquele momento, eu jurei a mim mesma que meu filho nunca mais sentiria que lhe faltava algo. E eu cumpri essa promessa mesmo que ele nunca tenha visto o preço que paguei por cada tijolo do futuro dele. Você já fez sacrifícios assim pela sua família? Sacrifícios que ninguém viu, que ninguém agradeceu? Eu sei a dor que é sentir que seu amor se tornou invisível. Me conta aqui nos comentários qual foi o sacrifício silencioso que você fez e que até hoje ninguém sabe? Vamos dividir esse peso. A tranquilidade dos meus dias, tecida com a linha fina da saudade e a lã grossa da rotina, começou a se desfazer há 3 anos. Foi numa quinta-feira à noite, lembro bem. Ricardo me ligou, a voz dele tinha um brilho que eu não ouvia desde que era menino e ganhava um brinquedo novo. Ele disse que tinha conhecido alguém. O nome dela era Vanessa. Conheceram-se num desses aplicativos de relacionamento, algo que para mim soava tão impessoal quanto escolher um móvel por catálogo. Ele a descreveu como ambiciosa, cheia de vida, uma mulher moderna. E eu, no meu desejo infinito de vê-lo feliz, me agarrei a essas palavras e decidi que amaria quem quer que trouxesse aquele brilho de volta aos olhos do meu filho. Numa tarde, Lucas, meu neto, sentou no meu colo enquanto eu costurava um rasgo em seu uniforme. Ele me abraçou e disse: "Vovó, eu te amo." Meu coração se partiu. Pensei em desistir de tudo, em aguentar mais um pouco por ele. Naquela noite, liguei para a Sônia, chorando. "Eu não sei se consigo, Sônia. É o meu neto." A voz dela veio firme, sem hesitação. "Elsa, acorde. Você está fazendo isso justamente por ele. Para que ele tenha uma avó forte como exemplo, não um capacho. Para que ele aprenda o que é respeito. Segure firme." As palavras dela foram a injeção de ânimo que eu precisava. A segunda fase foi a preparação legal. Sônia me indicou um advogado, Dr. Arantes, um homem sério, de fala pausada, cujo escritório no centro de Belo Horizonte cheirava a livros e justiça. Coloquei a pasta azul sobre sua mesa de mogno. Ele analisou cada documento, a escritura da casa, a apólice, os extratos. "Dona Elsa," ele disse, me olhando por cima dos óculos, "seu caso é mais sólido que uma rocha, a casa é 100% sua. Como cônjuge sobrevivente, a senhora é meeira,
não herdeira em concorrência com seu filho sobre este bem. Eles são seus inquilinos por mera permissão. Nós vamos preparar 2 documentos. Uma notificação extrajudicial de desocupação de imóvel, dando a eles um prazo de 30 dias para saírem voluntariamente. O primeiro encontro foi no domingo seguinte, aqui em casa. Preparei o frango assado com batatas que ele tanto gostava. Enquanto o cheiro familiar enchia a cozinha, eu ajeitava pela 10ª vez a toalha de mesa bordada que foi da minha mãe. Quando a campainha tocou, meu coração deu um salto. E então eu a vi. Vanessa não entrou, ela fez uma entrada. Tinha 32 anos, mas uma postura de quem já sabia exatamente o que queria do mundo. O cabelo, um loiro platinado com uns 2 dedos de raiz escura aparecendo, estava preso num rabo de cavalo tão alto e esticado que parecia repuxar a pele do rosto. As unhas, longas e pontudas como garras, pintadas num vermelho vibrante, tamborilavam impacientes no celular que ela não largava. Vestia um conjunto de ginástica de um tecido sintético brilhante, que depois descobri ser da Shein, custando uns R$80, mas carregava uma bolsa de imitação da Schutz, daquelas que se compra por 120 na feira hippie. No pulso, um smartwatch dourado com pulseira rosa piscava a cada nova notificação. A maquiagem era pesada para um almoço de domingo, com um contorno que afiava suas feições. Naquele primeiro momento, tentei ver apenas a confiança. Pensei que era uma moça despachada, que não se prendia a formalidades. E, caso não cumpram, já deixaremos engatilhada uma ação de reintegração de posse. É o seu direito. E quais os riscos? Perguntei, a voz um pouco trêmula. O único risco é o desgaste emocional. Legalmente, a senhora está inatacável. A terceira fase foi a movimentação estratégica. Com a ajuda de Sônia, fui ao meu banco. Abri uma nova conta, apenas em meu nome, e transferi os R$175 mil, 00 do CDB para lá, bloqueando qualquer possibilidade de acesso por terceiros. Depois, usei R$15 mil, 00 daquele dinheiro para o meu elemento surpresa. Aluguei por 6 meses um pequeno apartamento mobiliado no bairro Floresta, perto da casa de Sônia. Um lugar só meu. Eles planejavam me colocar num asilo, mas eu já tinha meu próprio refúgio. O momento certo para agir seria quando eles dessem o próximo passo. E eles deram. Na semana seguinte, ouvi Vanessa falando ao telefone com um corretor de imóveis, agendando uma avaliação da casa. Era o sinal. Comecei meu ensaio mental. Eu os veria entrando na sala. Eu estaria sentada na minha poltrona, com os documentos sobre a mesa de centro. Eu entregaria a notificação a Ricardo, não a ela. Minha voz seria calma, a mesma que eu usava para acalmar pais desesperados na UTI. Eu explicaria os termos. Mas algo me incomodou. Era o jeito como seus olhos percorreram minha sala, não como quem admira, mas como quem avalia. Ela passou pelo meu porta-retrato, aquele com a foto do meu casamento com Roberto, e deu um sorriso mínimo, quase imperceptível. Nossa, sogrinha, que casa espaçosa, ela disse, mas o tom não era de elogio, era de cálculo. Ricardo, ao lado dela, parecia um coadjuvante na própria vida. Ele sorria, ansioso pela minha aprovação, e eu a dei, claro que dei. Abracei a moça e disse que a casa estava de portas abertas. As visitas se tornaram frequentes, e com elas, as pequenas alfinetadas. Numa tarde, ela olhou para as minhas samambaias e comentou com o Ricardo, autossuficiente para eu ouvir da cozinha. Ai, amor, planta assim dentro de casa, acumula tanto pó, né? Tão fora de moda. Ricardo, que passou a infância me ajudando a regar aquelas plantas, apenas deu de ombros. Ele começou a mudar. A voz dele ao telefone comigo ficou mais curta, mais funcional. As ligações não eram mais para saber se eu estava bem, mas para me avisar que eles precisavam de algo. Mãe, a Vanessa viu um liquidificador novo, o nosso quebrou. A senhora pode emprestar o cartão? Eu emprestava. Para não causar problemas, para manter a paz, para ver meu filho sorrir. Eu não gritaria. Eu não choraria. Eu seria a personificação da consequência. A quarta e última fase foi a preparação final. Na véspera do dia D, o dia em que o corretor viria, eu preparei meu espírito. Acendi uma vela ao lado da foto de Roberto e pedi sua força. Peguei o desenho amassado que Lucas me deu e o coloquei na bolsa, como um amuleto. Liguei para Sônia uma última vez. Estou pronta, eu disse.
Eu sei que está, ela respondeu. Lembre-se, você não está destruindo uma família, você está salvando a si mesma. Naquela noite eu dormi. Dormi um sono profundo, sem sonhos, o sono de quem sabe que fez tudo o que podia, e que a batalha de amanhã já está, de certa forma, vencida. Na manhã seguinte, acordei antes do sol, tomei meu banho, vesti uma calça de linho bege e uma blusa branca, bem passada, prendi meu cabelo num coque firme. Olhei no espelho e não vi a velhinha cansada que eles humilhavam. Vi Elza Maria Gonçalves Ribeiro, enfermeira, viúva, mãe e, acima de tudo, dona da sua própria casa e da sua própria vida. A guerra estava prestes a começar dentro da minha própria sala de estar. Você está ansioso para ver o confronto? A tensão é quase palpável, eu sei. Eu me convencia de que era apenas uma fase de adaptação, que eu estava sendo uma sogra implicante, que o mundo agora era outro, e eu precisava me modernizar. Eu estava apenas regando com minhas próprias economias a semente do desrespeito que ela plantava a cada dia. Você já sentiu que a chegada de uma nova pessoa na família mudou tudo para pior, como se um vento gelado entrasse por uma porta que você mesma abriu? É difícil aceitar que os laços que passamos a vida construindo podem se tornar tão frágeis. Olhando para trás, os sinais estavam todos lá, piscando como luzes de alerta num painel. Quais foram os sinais que você, por amor ou por medo do conflito, escolheu ignorar em alguma situação da sua vida? Me conte sua experiência nos comentários. A calmaria que se instalou no primeiro mês em que moraram comigo era traiçoeira, como a quietude do ar antes de uma tempestade. Eu me movia pela casa com um otimismo cauteloso, tentando acreditar que a convivência forçaria a criação de laços. Numa tarde de quinta-feira, enquanto o sol entrava morno pela janela da sala, eu espanava os móveis com um cuidado quase sagrado. Meu olhar pousou sobre o porta-retrato na estante, a única foto do meu casamento com Roberto que eu mantinha ali. Se você acredita que a dignidade não tem preço e que a justiça precisa ser servida, deixe o seu like como um voto de confiança no meu plano. Torça por mim. A preparação para a guerra começou no meu guarda-roupa. Naquela manhã, eu não escolhi roupas, escolhi uma armadura. Abri a gaveta e ignorei os vestidos floridos e as blusas de malha macia. Minhas mãos foram direto para uma calça de alfaiataria preta, que eu não usava há anos, e uma blusa de seda azul marinho, de mangas compridas e botões até o pescoço. Eram peças sérias, de uma mulher que não está para brincadeira. Nos pés, em vez das minhas sandálias confortáveis, calcei um sapato fechado de couro, com um salto baixo e grosso que fazia um som firme e decidido no assoalho de madeira. Cada peça era uma declaração de intenção. Prendi meu cabelo grisalho num coque baixo e firme, o mesmo que eu usava nos meus plantões mais difíceis na UTI. Era o penteado de uma mulher que precisa ter as mãos e a mente livres. Depois, preparei o campo de batalha, a minha sala de estar. Tirei o vaso de design moderno que Vanessa havia colocado sobre a mesinha de centro e o escondi na área de serviço. Do fundo da minha gaveta de roupas, resgatei o porta-retrato com a foto do meu casamento com Roberto. Nós dois, jovens, sorrindo, com o mundo inteiro pela frente. Aquele pedaço de papel amarelado era a âncora da minha felicidade. Foi quando Vanessa entrou na sala, silenciosa como um predador. Ela segurava um vaso de cerâmica branca, uma coisa sem forma, sem vida, que parecia ter saído da página de uma revista de decoração. Ela parou, olhou para minha foto, depois para o vaso em suas mãos, e então para mim, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Sogrinha, ela começou, a voz melosa. Essa foto estava deixando o ambiente, sabe, tão pesado, né? Um toque de modernidade faz bem. Meu braço, que segurava o pano de pó, paralisou no ar. Uma onda de frio subiu pela minha espinha, gelando até a alma. A palavra pesado ecoou na minha cabeça como um insulto. Pesado, o amor que construiu cada tijolo daquela casa. O sentimento mais leve e puro que eu já conheci. Uma mágoa aguda, como a ponta de uma agulha, perfurou meu peito. Eu não consegui dizer nada. Apenas assenti com a cabeça, um movimento minúsculo e derrotado. Por não cause problemas, Elza. É só uma foto. Asterisco, mas não era só uma foto. Era o Roberto. Era a nossa história sendo classificada como um estorvo decorativo.
Sem esperar uma resposta verbal, ela simplesmente removeu meu casamento da estante e colocou o vaso sem alma no lugar. Limpei o vidro com a barra da blusa e o coloquei de volta no seu devido lugar, no centro de tudo. O sorriso dele me deu força. Afastei o sofá que eles haviam empurrado contra a parede e posicionei 3 cadeiras de frente para a porta de entrada, como um pequeno tribunal. Uma para mim, uma para Sônia, minha amiga, e uma para o Dr. Arantes, o advogado que Sônia havia indicado. Era uma formação de poder, uma barreira intransponível. Sônia chegou primeiro, prática como sempre, trazendo uma garrafa de água para mim. Ela não disse muito, apenas apertou meu ombro, um gesto que valia por 1000 palavras de encorajamento. O Dr. Arantes chegou logo depois, um homem de meia idade, com um olhar calmo e uma pasta de couro que parecia pesar 1 tonelada, cheia de razão e de lei. Nós nos sentamos, os 3, e esperamos. Nos minutos finais, meu coração parecia uma escola de samba desgovernada dentro do peito. Senti um suor frio na nuca, e minhas mãos, pousadas no colo, tremiam levemente. Respirei fundo, como fazia para acalmar os bebês prematuros. Por você consegue, Elsa. Isso é por você. Pelo Roberto. Pelo Lucas. Asterisco. O desenho amassado do meu neto estava no bolso da minha calça. Um talismã de amor puro que me lembrava pelo que eu estava lutando. Fiquei ali, parada, vendo o reflexo distorcido da sala na superfície branca e fria do objeto. Minutos depois, quando ela já estava no celular, no sofá, eu me aproximei em silêncio, peguei o porta-retrato, o vidro estava frio ao toque. Levei-o para o meu quarto como quem carrega um pássaro ferido. Abri a gaveta da minha cômoda sentindo o cheiro familiar de naftalina e o deitei sobre as minhas camisolas de algodão. Fechei a gaveta devagar. Naquele dia, ela não removeu apenas uma foto da minha sala. Ela começou a me remover da minha própria casa. A segunda humilhação veio 2 meses depois, e foi mais profunda, porque atacou a essência do meu cuidado. Era uma noite de terça-feira, e eu estava na cozinha, o meu santuário. No fogão, a panela de ferro herdada da minha mãe chiava baixinho. Dentro dela, o frango com quiabo, o prato preferido do meu Roberto, e que Ricardo, quando criança, comia até raspar o prato. O cheiro de alho, cebola e tempero caseiro enchia o ar, um aroma que para mim significava lar, conforto, amor. Eu estava feliz, genuinamente feliz por um momento, sentindo que podia oferecer algo que nenhuma comida de aplicativo jamais poderia. Foi quando Vanessa chegou da rua, vestida em suas roupas de ginástica coloridas. O nervosismo estava ali, mas por baixo dele havia uma camada de aço recém-forjado, uma determinação fria e cortante. Então, ouvimos. O som do motor cansado do carro de Ricardo, um barulho que eu já conhecia e desprezava, estacionando na rua. A batida da porta do carro, seguida pelo som agudo e irritante dos saltos de Vanessa na calçada, cada vez mais perto. A chave girou na fechadura. A porta se abriu. A voz dela ecoou pelo corredor, alta e falsamente animada. Sogrinha, cheguei! O que tem pra janta hoje? Tô morrendo de fome. Ela entrou na sala falando, olhando para o celular, e parou de repente. O corpo inteiro dela travou. O sorriso desapareceu como se nunca tivesse existido. Seus olhos, antes distraídos, agora varriam a cena com uma velocidade assustadora. Eu, sentada e ereta. Sônia, com os braços cruzados. Um homem estranho de terno ao meu lado. Seus olhos pousaram no porta-retrato com a foto do meu casamento e depois na mesinha de centro, onde um único documento oficial repousava. A expressão dela mudou de confusão para uma desconfiança hostil. O que é isso? Ela perguntou, a voz perdendo todo o açúcar. Que palhaçada é essa, dona Elsa? Essa foi a primeira bomba. A visão de que o mundo dela, cuidadosamente construído sobre a minha submissão, estava prestes a ruir. Ela parou na porta da cozinha e seu rosto se contorceu numa careta de nojo. Sem dizer uma palavra, marchou até a janela e a abriu com força, como se tentasse expulsar um gás venenoso. Nossa, ela disse, abanando a mão em frente ao nariz. Ponto que cheiro de comida de roça. Ricardo e eu estamos tentando uma dieta mais clean.
Vou pedir um poke pra gente no iFood. O som da colher de pau batendo na borda da panela foi a única resposta que consegui dar. Meu corpo inteiro enrijeceu. A palavra roça, dita com tanto desprezo, a palavra clean, usada para insinuar que minha comida era suja. Aquele prato não era apenas comida, era a memória da minha mãe, era o sorriso do meu marido, era o carinho que eu colocava em cada pedaço. Pela primeira vez, uma faísca de revolta me permitiu falar. Mas, seu marido adora meu quiabo, eu disse, a voz saindo mais fraca do que eu pretendia. Ela me ignorou completamente, já com o celular na mão, deslizando o dedo pela tela com suas unhas de vidro. Naquele exato instante, Ricardo entrou na cozinha. Ele viu a cena, eu, petrificada ao lado do fogão, a janela escancarada para o sereno da noite, e a esposa dele pedindo peixe cru pelo telefone. Minha resposta foi a primeira rajada de vento que derrubaria seu castelo de cartas. Eu não levantei a voz, apenas disse, com uma calma que nem eu sabia que possuía. Sente-se, Vanessa. Nós precisamos ter uma conversa séria. Ela tentou reverter a situação, usando a única arma que conhecia, a manipulação. Conversa? Que conversa? O Ricardo sabe disso. O que você está fazendo, tentando virar o seu filho contra mim? Ela deu um passo à frente, pronta para o ataque. Foi quando a segunda bomba explodiu. Sem dizer uma palavra, estendi a mão e coloquei sobre a mesa, ao lado do documento legal, o meu diário. O caderno de capa dura onde eu havia registrado, com a precisão de uma enfermeira preenchendo um prontuário, cada humilhação, cada abuso financeiro, cada palavra cruel dos últimos 12 meses. As datas, os horários, as testemunhas, a postura dela mudou instantaneamente. O ataque se transformou em defesa. Seus olhos se arregalaram ao ver o caderno. Ela sabia o que era aquilo. Isso não prova nada, é tudo invenção da sua cabeça. Ela gaguejou, a voz subindo uma oitava. Está tudo aqui, Vanessa, eu disse, a voz firme como uma rocha. Desde o dia em que você jogou minha caixa de costura no lixo, até a noite em que eu vi você planejando me colocar num asilo. Ele olhou para mim, depois para ela. Vi a hesitação em seus olhos, um conflito que durou um segundo. E então, ele não fez nada. Apenas desviou o olhar e foi pegar um copo de água. O silêncio dele foi uma facada. Foi a confirmação de que eu estava sozinha. Desliguei o fogo. A alegria que eu sentia tinha azedado no meu estômago. Mais tarde, depois que eles comeram o tal poke na sala, assistindo a novela, eu comi um pão com manteiga, em pé, na cozinha escura. O silêncio do meu filho doeu mais do que o desprezo da minha nora, pois me mostrou que a aliança entre eles já era mais forte que o laço de sangue entre nós. Qual dessas duas humilhações foi mais difícil de ler para você? A que tentou apagar minha história ou a que desvalorizou meu afeto? Se você sentiu um nó na garganta ou uma ponta de raiva, eu entendo. Esse sentimento é o motor de tudo que veio depois. Me diga nos comentários. Qual tipo de desrespeito dentro da família você considera absolutamente intolerável? Aquele que apaga suas memórias ou aquele que desvaloriza seu cuidado? É uma discussão importante sobre limites e dignidade que todos nós precisamos ter. A gota D, água não chega com um estrondo. Está tudo documentado. O desespero começou a tomar conta do rosto dela. Ela olhou para mim, depois para Sônia e finalmente para o advogado, procurando uma brecha, uma fraqueza. Não encontrou nenhuma. E então, o Dr. Arantes detonou a terceira e última bomba, a que aniquilaria qualquer esperança que ela ainda tivesse. Ele pegou o documento da mesa, ajeitou os óculos e começou a ler em voz alta e clara. Notificação extrajudicial para desocupação de imóvel. Pela presente, fica notificada a senhora Vanessa Oliveira Almeida e o senhor Ricardo Gonçalves Ribeiro a desocuparem o imóvel situado nesta cidade, de propriedade exclusiva da senhora Elza Maria Gonçalves Ribeiro, no prazo improrrogável de 30 dias, a contar do recebimento desta, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis para a reintegração de posse. O colapso foi total. Vanessa soltou um som estrangulado, uma mistura de soluço e grito. Você não pode fazer isso, ela berrou, a maquiagem começando a escorrer com as lágrimas de fúria. Essa casa também é do Ricardo, metade é dele por direito. A casa é 100% minha, Vanessa.
Eu respondi, cada palavra uma pedra. A lei e a justiça estão do meu lado. Ela jogou sua última cartada, a mais suja. E o Lucas? Você vai expulsar seu próprio neto da casa da avó? Ela chega em silêncio, num domingo ensolarado, com a casa cheirando a lasanha e a conversa fiada dos pais de Vanessa na minha sala de jantar. Eles eram pessoas simples, o pai motorista de ônibus, a mãe diarista. Olhavam para os cantos da minha casa com um misto de admiração e inveja. Eu os tratava com a mesma cordialidade de sempre, servindo a todos, garantindo que os copos estivessem cheios. A paz para mim ainda era um prato que se comia quente, mesmo que o tempero fosse amargo. No meio da sobremesa, um pudim de leite que fiz com todo esmero, comentei de passagem, sem maldade alguma, que a minha aposentadoria tinha vindo com um reajuste de apenas 50 e poucos reais. Foi um comentário de quem fala do tempo nada mais. Foi então que Vanessa, limpando os cantos da boca com um guardanapo de papel, soltou uma risadinha cristalina, um som que cortou o ar da sala. Ela olhou para os pais, depois para mim e disse com a voz alta o suficiente para que não restasse dúvida. Imagina se a gente dependesse dessa merreca para viver. Ainda bem que o meu Ricardo se mata de trabalhar para sustentar tudo isso aqui. O garfo parou a centímetros da minha boca. O mundo ficou mudo. Que tipo de monstro sem coração você se tornou? Meu olhar não vacilou. O Lucas será sempre bem-vindo na minha casa. Ele tem a chave do meu coração. Vocês dois não mais. O desespero final a atingiu. A máscara de mulher sofisticada se desfez, revelando a garota assustada de contagem. Ela caiu de joelhos, o som do impacto abafado pelo tapete. Por favor, sogrinha. Elsa, por favor, não faz isso com a gente. A gente não tem para onde ir. Pelo amor de Deus. Eu a olhei, ali no chão, e não senti pena. Senti o fim. Respirei fundo e proferi a frase que encerraria aquele capítulo da minha vida para sempre. O amor de Deus, Vanessa. Eu aprendi que a gente precisa honrar com respeito. E o seu tempo para aprender isso dentro da minha casa acabou. Um silêncio pesado e absoluto desceu sobre a sala. Um silêncio que parecia durar uma eternidade, onde só se ouvia a respiração ofegante e os soluços de Vanessa. Ela tremia incontrolavelmente, o corpo sacudindo, a personificação da derrota. Sônia e o Dr. Arantes me olharam com um respeito silencioso que validou cada segundo da minha dor e da minha luta. O advogado então se levantou e colocou uma cópia da notificação na mesinha. A senhora tem 30 dias, ele disse, a voz neutra e final. Senti o sangue subir do peito para o rosto, um calor que queimava por dentro. Merreca. Ela chamou o dinheiro que eu ganhei com 40 anos de plantões duplos, de noite sem dormir, de merreca, e a mentira. A mentira deslavada de que Ricardo sustentava a casa. A casa que meu Roberto construiu com as próprias mãos. A casa cujas contas de luz, água, IPTU e supermercado eram pagas, em sua maioria, com a minha merreca. Todos os olhos se viraram para Ricardo. Vi meu filho ficar vermelho como um pimentão. Ele baixou o olhar para o prato, mexendo nos restos do pudim. A boca dele se abriu e se fechou, como um peixe fora de água. E então, ele disse, com a voz abafada, sem me olhar. Vanessa, por favor. Por favor. Era só isso. Não era um isso não é verdade, minha mãe nos ajuda muito. Não era um respeite a minha mãe. Era um por favor, um pedido fraco para que o constrangimento acabasse. Não para que a justiça fosse feita. Naquele momento, a humilhação de Vanessa doeu, mas a covardia do meu filho me partiu a espinha. Senti minhas mãos, escondidas debaixo da toalha de mesa, se fecharem com tanta força que as unhas cravaram na minha palma. Respirei fundo, 1, 2 vezes, usando a mesma técnica que usava na UTI para me acalmar em situações de emergência. Vanessa se arrastou para fora da sala, esbarrando nos móveis, e bateu a porta da frente com uma força que fez o meu porta-retrato tremer. Quando Sônia e o Dr. Arantes se foram, fiquei sozinha no silêncio da minha casa reconquistada. Não senti euforia. Não senti alegria de vitória. O que senti foi uma exaustão profunda, como se eu tivesse corrido uma maratona que durou anos. Caminhei até a minha poltrona, a poltrona do Roberto, e me sentei. Foi só então que as lágrimas vieram. Não eram lágrimas de tristeza ou de raiva.
Eram lágrimas de libertação. Um choro silencioso que lavava a alma e marcava o fim de uma era de dor. Naquele silêncio, pela primeira vez em muito tempo, eu não ouvia mais as vozes deles na minha cabeça. Eu só ouvia a minha. E você que acompanhou tudo até aqui, como está se sentindo agora, depois desse confronto? Eu sei que a jornada foi longa e dolorosa, mas essa catarse era necessária. Quero te pedir uma coisa. Descreva em uma única palavra, aqui nos comentários, o que você sentiu durante esse clímax. Vamos processar esse momento juntos. Os 3 dias seguintes foram os mais silenciosos, e ao mesmo tempo, os mais barulhentos da minha vida. O silêncio da casa, agora livre da tensão constante, era preenchido pelo eco das palavras duras, das súplicas falsas de Vanessa, e principalmente, do meu próprio coração batendo com uma força que eu não sentia há anos. Forcei um sorriso e disse: a juventude de hoje tem outra energia para o trabalho, não é mesmo? Mudei de assunto. Mas algo dentro de mim, uma viga mestra da minha paciência, trincou. Pois até quando? Pois, uma vozinha perguntou lá no fundo. Pois até quando o sacrifício tem que ser só meu? Asterisco. Os meses que se seguiram foram de uma paz podre, o silêncio que precede a tempestade. A rachadura na minha resignação crescia a cada dia. E a tempestade veio na forma de uma caixa de madeira. Não era uma caixa qualquer. Era minha caixa de costura. Tinha mais de 50 anos, de uma madeira escura e lisa, com um fecho de metal que já não brilhava mais. Foi um presente da minha mãe quando eu fiz 15 anos. Dentro dela, não havia apenas linhas, agulhas e botões. Havia o cheiro da minha infância. Havia o dedal de prata da minha mãe, já gasto pelo uso. Havia uma pequena tesoura em formato de garça que Roberto me deu. Havia botões que eu guardei das camisas de trabalho dele, depois que ele se foi. Havia os retalhos do primeiro vestido que costurei para uma boneca. Cada carretel, cada alfinete, era um parágrafo da minha história. Costurar não era um passatempo, era minha forma de cuidar, de consertar, de manter as coisas inteiras. No segundo dia, o advogado me ligou. Vanessa e Ricardo haviam recebido a notificação oficial. Além da ordem de desocupação, ela teria que responder a um processo por coação e tentativa de apropriação indébita. As provas que eu juntei, meu diário meticuloso e as gravações, eram irrefutáveis. A comunidade ao redor, que sempre assistiu a tudo de longe, começou a se manifestar. Vizinhas que antes mal me davam bom dia, agora traziam um bolo de fubá, um prato de pão de queijo, com um olhar que dizia: nós sabíamos, e estamos com você. Eram pequenos gestos que reconstruíam as pontes que o isolamento havia derrubado. Sônia vinha todos os dias, sentava comigo na cozinha, e nós tomávamos café sem precisar dizer muito. Ela apenas segurava minha mão, e seu toque pragmático me ancorava na nova realidade. Nesses momentos, eu processava. A vitória não tinha o gosto doce que eu imaginava. Tinha o gosto agridoce da libertação misturado com a amargura da traição. 3 meses. 92 dias para ser exata. Foi o tempo que Ricardo levou para aparecer. Eu estava no supermercado quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi, e a voz do outro lado era hesitante, quase um sussurro. Era ele. Ele não pediu para voltar, não pediu para conversar em casa. Era minha identidade. Naquela tarde, eu estava no meu quarto, remendando com um ponto quase invisível uma meia de Ricardo. A porta se abriu de supetão. Vanessa entrou, o rosto contorcido numa máscara de nojo. Ela olhou para a caixa no meu colo e para a meia na minha mão. Pelo amor de Deus, dona Elsa, ela cuspiu as palavras. Para com essa mania de pobre de ficar remendando tudo. Isso atrai miséria. Comprei umas roupas novas pro Ricardo na Renner, não precisa mais dessa velharia. Antes que eu pudesse processar a ofensa, ela agiu. Com um movimento rápido e brutal, ela arrancou a caixa do meu colo. O som da madeira batendo no chão foi seco, final. Ela então a virou de cabeça para baixo sobre um saco de lixo preto que havia trazido. Eu vi, em câmera lenta, a história da minha vida caindo em cascata. O dedal da minha mãe tilintou contra a tesoura do meu marido. Os carretéis coloridos rolaram e se misturaram com o pó. Os botões das camisas de Roberto, pequenos discos de memória, se perderam na escuridão do plástico. Uma onda de calor branco subiu pela minha espinha e explodiu na minha cabeça. Por um segundo, não vi mais nada, não ouvi mais nada.
Meu corpo inteiro tremia. Ele perguntou se eu poderia encontrá-lo em um lugar público, um banco de praça perto do hospital onde trabalhei a vida toda. Um território neutro. Eu fui. Quando o vi de longe, meu coração deu um solavanco doloroso. Ele estava mais magro, uns bons 5 quilos a menos. Havia olheiras fundas sob seus olhos, e a postura antes arrogante tinha sido substituída por um encurvamento de quem carrega um peso invisível. Ele se levantou quando me aproximei. Sua primeira fala foi: "Mãe, eu posso sentar com a senhora?" A formalidade doeu. Eu apenas assenti com a cabeça. Sentamos em silêncio por 1 minuto inteiro. Então, ele virou para mim, e pela primeira vez em anos eu vi o meu filho, não o fantoche de Vanessa. As lágrimas escorriam pelo seu rosto sem nenhum som. "Eu não vim pedir perdão, porque sei que não mereço", ele começou, a voz embargada. "Eu vim dizer que a senhora estava certa, e eu estava cego. Eu falhei quando deixei ela tirar sua foto com o pai da estante. Falhei quando ela criticou sua comida e eu não disse uma palavra. Falhei toda vez que peguei seu dinheiro sabendo que era para os caprichos dela. Falhei, mãe, principalmente naquela noite. Eu concordei em te roubar e te descartar. Eu ouvi as palavras saindo da minha boca e não fiz nada. Um grito, um urro de dor e fúria, subiu pela minha garganta, tão forte que arranhou. Eu me levantei. Meu punho estava cerrado, minha boca aberta, pronta para despejar todo o veneno, toda a dor acumulada. Eu ia acabar com ela. Ali. Agora. Mas então, vi seu rosto. Ela me olhava com um sorrisinho de canto, esperando a explosão. Ela queria o escândalo. Ela queria que eu perdesse o controle, para poder me pintar de velha louca e desequilibrada. E foi essa percepção que me salvou. Com um esforço que pareceu sugar toda a energia do meu corpo, eu engoli o grito. Senti o gosto de sangue na boca, de tanto morder a parte de dentro da bochecha. Forcei minhas mãos a relaxarem dedo por dedo, uma tortura. Respirei fundo, sentindo meus pulmões doerem. Fiquei ali, de pé, olhando para ela, enquanto meu mundo interior desmoronava. O silêncio que eu impus a mim mesma foi a coisa mais violenta que já fiz na vida. Você, no meu lugar, teria conseguido se controlar? Manter a compostura quando cada fibra do seu ser grita para explodir, quando sua história é jogada no lixo na sua frente. Isso não é fraqueza, é uma força que poucos entendem. É a força de quem sabe que a verdadeira batalha não se vence no grito, mas na estratégia. Eu entendo se a senhora nunca mais quiser olhar na minha cara. Eu só precisava que a senhora soubesse que eu sei. Eu sei de tudo o que eu fiz. Ele me contou que já havia feito mudanças. Conseguiu um novo emprego, como analista sênior em outra empresa, com um salário de R$ 7.200. Alugou um apartamento pequeno no bairro vizinho, longe de qualquer influência dela. Ele disse todo dia 5, que é o dia que eu recebo, R$ 1.000, serão depositados na sua conta. Não é pagamento, não é esmola. É o começo da restituição por tudo que eu te tirei. Eu o escutei, sentindo cada palavra como um bisturi removendo o tecido necrosado da ferida. Ricardo, eu disse, e minha voz saiu firme, a voz da enfermeira-chefe. O dinheiro não é o que mais doeu. O que doeu foi o seu silêncio. Cada vez que ela me humilhava e você olhava para o outro lado, aquela caixa de costura da minha mãe, você viu ela jogar no lixo e não fez nada. Aquilo quebrou uma coisa dentro de mim que eu não sei se tem conserto. Estabeleci minhas condições, com a precisão de quem dita uma prescrição médica. Nós vamos recomeçar se é que isso é possível do zero. Se você admira histórias de pessoas que, mesmo sob a mais extrema pressão, se recusam a perder a dignidade, então se inscreva no canal. A sua inscrição é um apoio a todas as Elzas que existem por aí, que aguentam em silêncio, não por submissão, mas porque estão planejando o momento exato de reconquistar suas vidas. A terça-feira tinha sido um borrão de 48 horas de trabalho forçado. Vanessa, com um sorriso que não alcançava os olhos, havia anunciado no domingo à noite que daria uma folga para a diarista. Para economizar, ela disse. A economia, claro, sairia dos meus ossos. Na segunda-feira, às 7 da manhã, eu já estava de pé. Lavei 3 máquinas de roupa, incluindo os lençóis de casal deles, e as toalhas de banho que pareciam pesar 1 tonelada quando molhadas. Esfreguei os 2 banheiros,
do chão ao teto, sentindo o cheiro forte do cloro queimar minhas narinas. À tarde, preparei o almoço e já adiantei o jantar. Passei as roupas do meu neto Lucas e as camisas sociais de Ricardo, uma pilha que parecia nunca diminuir. Fui dormir depois das 11, com as costas gritando em protesto. Na terça, a maratona continuou. Comecei às 6:30, limpando a cozinha. Tirei tudo dos armários, passei pano com vinagre, organizei as compras que Vanessa tinha feito e deixado espalhadas. Nós vamos nos ver aos domingos. Aqui, na minha casa. Você vai me ajudar com o jardim, como seu pai fazia. E nunca, nunca mais você vai tomar uma decisão sobre a minha vida ou meu dinheiro. A confiança, Ricardo, você vai ter que reconquistar milímetro por milímetro, com ações, não com palavras. Ele apenas chorou e concordou com a cabeça. Hesitante, estendi a mão. Ele a segurou como um náufrago. E ali, naquele banco de praça, eu o abracei. Foi um abraço estranho, cheio de dor e de uma possibilidade minúscula de cura. 1 ano depois daquela conversa, um novo equilíbrio se formou. Minha casa voltou a ser meu santuário. Pintei as paredes de um amarelo claro, troquei os móveis que ela havia comprado e coloquei a foto do meu casamento com Roberto de volta na estante, bem no centro. Minha rotina é calma. Acordo às 6 horas, cuido das minhas samambaias e às terças e quintas vou para a hidroginástica. A paz que eu sinto hoje não é a ausência de barulho, é uma melodia baixa e constante que toca dentro de mim. Ricardo cumpre sua palavra. Todo domingo, ele chega às 10 horas. Nós cuidamos do jardim, almoçamos e ele me conta do seu trabalho. Ele começou a fazer terapia? Ele me mostra as pequenas vitórias, como ter aprendido a cozinhar o próprio feijão. Lavei a geladeira. Esfreguei o chão da casa inteira, de joelhos, como não fazia há anos, porque o rodo não tirava as marcas de sapato perto do sofá. Preparei o almoço. Lavei a louça. Às 4 da tarde, quando finalmente me sentei no sofá da sala por 5 minutos, Vanessa desceu as escadas, vestida com seu conjunto de ginástica da Shein, e disse sem nem olhar para mim: "A casa está com um cheiro ótimo, sogrinha. Vou aproveitar e ir para a academia." Ela nem sequer ofereceu um copo de água. Eu apenas assenti, exausta demais para formular uma resposta. À noite, depois de servir o jantar e limpar tudo de novo, eu sentia cada um dos meus 67 anos pesando sobre mim como chumbo. Era quase meia-noite. A casa estava silenciosa. Eles pensavam que eu já tinha ido dormir. Fui até a cozinha, os pés descalços, sentindo o frio do piso recém-limpo. Abri a geladeira, o motor zumbindo suavemente, e peguei a jarra de água. Enchi um copo. A água estava gelada, um alívio para a garganta seca. Foi então que ouvi as vozes. Baixas, sussurradas, vindas da sala. A voz de Vanessa, um fio de seda envenenado. "Se a sua mãe vender logo essa casa, e a gente pegar a parte dela e a sua, dá para dar entrada num apartamento top na Savassi. Ainda há uma cicatriz entre nós, uma certa cautela, mas o progresso é real." Soube que Vanessa voltou para a Contagem. Trabalha como manicure em um salão de bairro. Ela tentou me ligar uma vez, 6 meses depois de tudo. A voz era melosa, cheia de desculpas. Eu a interrompi com calma. "Não há nada a ser dito, Vanessa." E desliguei. "Lucas passa todos os domingos comigo. Ricardo o traz." A manipulação de Vanessa perdeu força. Outro dia, ele me ajudou a plantar um pé de jabuticaba no quintal. Ele sujou as mãos de terra e sorriu, um sorriso puro. "Vovó, quando der fruta, a gente vai comer tudo, né?" Naquele momento, eu soube que a linhagem de amor da minha família não havia sido quebrada. A vida me ensinou que a dignidade não tem preço, e que o amor que exige nosso autoaniquilamento não é amor, é abuso. Aquela mulher resignada que engolia o choro para não causar problemas, não existe mais. No lugar dela, há uma mulher de 68 anos que conhece o próprio valor com a clareza de um diagnóstico preciso. E talvez você, que me ouve agora, esteja em uma situação parecida, sentindo que sua voz foi silenciada. Eu estou aqui para te dizer que sua paz não é negociável.
Seu valor não depende da aprovação de ninguém. Ela pode ir para um asilo, tem uns bem bonitinhos. O copo na minha mão. O vidro gelado contra meus dedos. O peso da água. Um zumbido começou no meu ouvido, abafando o som da geladeira. Eu não conseguia respirar. Meu peito, uma gaiola de ferro apertada. Um asilo. Eles estavam falando de mim. Então, a voz de Ricardo. Meu Ricardo. Hesitante, uma última centelha de esperança para o meu coração de mãe. Mas, e a aposentadoria dela? A risada de Vanessa foi um som seco, como folhas mortas se quebrando. A gente controla para ela, amor. Paga o asilo e o que sobrar a gente, o SA. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. O mundo parou. Eu podia sentir o sangue pulsando lento nas minhas veias. Cada batida do meu coração era um golpe de martelo contra minhas costelas. Por favor, Ricardo. Por favor, meu filho. Diga não. Diga qualquer coisa. E então ele disse. A frase que quebrou tudo. A frase que me matou. Você tem razão, eu vou falar com ela amanhã. Vou dizer que a gente vai usar a aposentadoria dela para ele investir o nosso futuro. O copo não tremeu. Minha mão não vacilou. Algo dentro de mim se partiu com a limpeza de um osso quebrando. Uma fratura exposta na alma. O amor próprio não é egoísmo. É o alicerce sobre o qual todas as relações saudáveis são construídas. E a força que você procura não está lá fora. Está na coragem de dizer basta, mesmo que sua voz trema. Esta história mudou algo na sua perspectiva sobre dignidade e limites? Se você está considerando tomar uma decisão difícil para proteger sua paz, saiba que você não está sozinha, e sua intuição está certa. Inscreva-se neste canal, não apenas para ouvir mais histórias, mas como um compromisso consigo mesma de consumir conteúdo que valida o seu imenso valor. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir que merece respeito incondicional. E agora, peço que você deixe uma mensagem de força nos comentários para outras pessoas que podem estar passando pelo que passamos. Vamos criar aqui uma corrente de apoio, um lembrete de que não estamos sós. Lembre-se, você não é o sacrifício, você é o prêmio.